créditos ao site do G1, né, que disponibiliza as redações nota 1000. Então, não deixe de dar uma olhadinha lá, né, créditos totais, para vocês treinarem as redações, né, se espelharem nas redações nota 1000. Porque, gente, nada mais importante, né, do que analisar as redações dos candidatos que tiraram 1000, né, para vocês saberem mais ou menos como é a estrutura, né. Assim fica mais fácil, né, através das leituras das redações também, vocês treinam e se espelham também nas redações nota 1000. Isso é muito importante também, né, para vocês saberem mais ou menos a estrutura, o modelo de redação aí que o INEP, né, que o Enem cobra, tá bom? Que é dissertativo argumentativo. Então, é super interessante vocês também analisarem as redações nota 1000 para vocês saberem a estrutura, porque, gente, nada mais importante, né, do que tentar adivinhar tema de redação, é vocês saberem fazer uma redação boa. Então, é isso que eu sempre gosto de trazer para vocês. Então, se espelhem, né, para vocês verem os modelos, né, as estruturas de redações. Isso é muito importante. Leitura é muito importante, de extrema importância aí para vocês adquirirem mais conhecimento e vocês aí também treinarem as redações através de modelos, de espelhos de redações, tá bom? Então, créditos a todos os candidatos aí, a página oficial do G1 que disponibiliza as redações também, vou deixar o link para vocês. Lembrando que a gente não é perfeito, claro, todo mundo tem defeitos e a gente aprende com vocês, né? Não só vocês aprendem com a gente aprende com vocês. Queria agradecer a todos os inscritos, né? E outra coisa, a gente tem playlists de redações também, dos Enems anteriores, pode ajudar vocês também, talvez ajude vocês aí. Então, fiquem ligadinhos aí nas playlists de redações anteriores também, né, dos outros Enems para vocês treinarem também. Tá tudo disponível no site do G1, né, créditos ao site do G1 para vocês lerem. E a gente tem vídeos também fazendo análise das redações também, para ajudar vocês aí nas estruturas de redações, nos modelos, né, como fazer aí uma boa redação. Então, a gente tem vários vídeos aí bacanas também aí no canal. Então, não deixem de acompanhar aí, que pode ajudar vocês, tá bom? Belezinha? Então tá, gente, olha só. Eu achei muito interessante. A gente também tem questões, viu, gente? Nas playlists aí dos Enems anteriores, né? Como não vai mudar ainda o modelo, é só, acredito eu que seria em 2024, então a gente tem resoluções de questões também, né? De humanas, de biologia e de linguagens. Talvez ajude vocês também aí com os vídeos. A gente espera tá ajudando vocês, tá bom? A gente fica muito feliz aí de saber que tá ajudando vocês, contribuindo aí de alguma forma nos estudos, belezinha? Então tá, gente, se inscreve no canal também, curte, compartilha, que vocês também vão ajudar bastante a gente a divulgar conhecimento. Então tá, olha só, eu achei muito interessante créditos à autora da redação, né, a Maite Maria, de 20 anos aí, de João Pessoa. Eu achei muito bacana a redação dela, né? Vamos analisar aí a redação dela, créditos ao site do G1, né, que deixou disponível, e a Maria, né, autora da redação. Olha só que interessante. A introdução dela, ela começou o seguinte, destacando. Ela colocou título? Não, ela não colocou título. Gente, título pode colocar, tem que colocar, não tem? Gente, é opcional. Então, vocês podem escolher se vocês querem colocar ou não. Alguns candidatos colocam, outros não. Então, é opcional. A banca, né, que no caso o INEP, ele não exige título. Ele exige o modelo de redação dissertativa argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Mas ele não exige título. Porém, entretanto, contudo, todavia, se você, né, candidato, quiser colocar um título, coloque um título criativo, né? Vocês podem sim colocar título, como também não, é opcional, então não é exigido título na redação, tá bom? O importante é vocês fazerem um modelo dissertativo argumentativo, e isso é de extrema importância, que é o que a gente vai analisar aqui, que é o que a gente está analisando em todas as redações aí, esse modelo, tá bom? O que seria esse modelo? Só de introduzindo aí a introdução, os parágrafos argumentativos e a conclusão, ou seja, a solução para esse problema. Sempre será uma problemática, né? O INEP, ele vai aí destacar um problema, né, como tema, com os textos motivadores, e através desses textos motivadores, né, através deste tema, você vai elaborar argumentos, né, que você, no seu ver, né, contribuem para esse problema. Argumentos precisos, concisos, tá bom, gente? De maneira aí precisa, né? Clara, objetiva.
o que pode contribuir para esse problema. E, por último, a solução. Então, esse seria aí o modelo, né? A gente vai analisar aí nas redações, a gente já tem os vídeos, esse seria o modelo dissertativo argumentativo. Expor seus argumentos, o que ao seu ver, né, causa esse problema, né? Quais motivos, quais argumentos aí contribuem para esse problema. Sempre será uma problemática abordada, algum assunto, então fiquem atentos aí, né, ao tema, né? Mais importante é a estrutura. Então, sobre esses problemas, quais argumentos e a conclusão que seria a solução para esse problema, tá bom? Belezinha? Então tá, olha só. Só voltando aqui ao tema da redação do Enem de 2021 para vocês analisarem aqui, que foi exatamente sobre a invisibilidade, né? Deixa eu voltar ao tema de 2021, que foi sobre a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse foi o tema, tá bom? A gente teve os textos motivadores, eu desativei aqui a internet só para ficar mais fácil para a gente explicar aqui para vocês, né? Então tá, esse foi o tema. Olha só que interessante a redação da Maitê. Vamos voltar na redação dela aqui. Eu acho que eu já até passei. Peraí, gente, não dá, Lilian. Teve uma candidata, deixa eu ver aqui. Se eu já passei? Não, já passei, gente. Tá lá em cima, desculpa aí. Alguns errinhos acontecem, tá bom, gente? Nós não somos perfeitos. Mas tudo bem. Vamos lá, na Maitê, né, Maitê? Muito interessante a redação dela. A introdução dela. Gente, olha só que interessante. Ela destacou aqui o texto, né, de Milton Santos. Olha só, no célebre texto As Cidadanias Mutiladas, gente, pode citar livro, pode citar filme, pode citar música, desde que você, histórias, né, filósofos. Gente, fica rica a redação, né? Enriquece aí a diversidade cultural de vocês. Então, sim, citem livros, filmes, desde que contextualizem com o tema, contextos históricos também, muito interessante, né? Fatos históricos aí. Vocês podem citar várias alusões, né? Músicas, já vi coisas de músicas, filmes. Então, gente, fica muito interessante, né? Que no caso ela está citando aí o texto Cidadanias Mutiladas, né? Mas vocês podem citar. Então, fica muito rica a redação de vocês. Desde que, porém, entretanto, contudo, todavia, que vocês contextualizem com o tema, viu, gente? Uma coisa nada a ver, né? Então, não, vocês podem até perder ponto por isso. Contextualizem com o tema, ou seja, né? Trazem para o tema, né, abordado. Aí fica muito interessante. Então, sim, enriquece a redação desde que vocês contextualizem com o tema. Como assim? Olha só, ela contextualizando. Como é que ela fez? Ela citou aqui, né? Na introdução, no célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia... Então, olha só, no texto dele, né, ela citou aqui um geógrafo, né, que seria o Milton Santos, olha que interessante. Ele afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Olha que interessante, né? A afirmativa dele, que ela destacou aqui como argumento, né? Na introdução, que ela citou aqui. Todavia, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, no contexto odierno, né? A invisibilidade, ou seja, ela contextualizando com o tema da invisibilidade do registro civil. Então, olha só, contextualizou com o tema. A invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Então, olha ela contextualizando aqui com o tema, né? Então, tá, olha só. Então, ela citou aqui o texto de Milton Santos, né? E contextualizou com o tema, que seria a invisibilidade, né, do registro civil. Então, olha só que bacana. Como que eu contextualizo? Cito filmes, posso citar filósofos? Posso. Contextualize com o tema. Traga para o tema esse fato ocorrido, tá bom? Nesse cenário, então, olha só os argumentos que interessantes já na introdução, ou seja, para o corretor, para o leitor, já que de cara já perceber qual a linha de raciocínio do candidato na introdução, que seria aí os argumentos, o que ele vai... Aqui no caso a introdução é a preparação para os argumentos, né? O que vai ser abordado. É como um livro, né? No livro não tem a introdução, o assunto que vai ser abordado, ao longo do livro não tem a história, né? Aqui no caso.
Então, aqui no caso seriam os argumentos. Então, na introdução, é a apresentação mesmo da sua redação, do que você vai, qual seria a sua linha de raciocínio, o que você vai aí descrever sobre a sua redação, quais argumentos você vai citar. Então, é nessa hora que seria interessante você já expor quais argumentos você vai citar, né? Qual assunto você vai abordar, qual seria a sua linha de raciocínio. Então, olha só, nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil, que foi o tema, né? Olha que interessante ela destacando, tem como estorvos a burocratização, então, burocratização do processo. Então, olha que interessante, ela com certeza vai abordar aí sobre esse argumento, né? Vamos analisar aí. E qual que seria o outro? A retirada do registro civil, né? Bem com... Ah, tá. Aqui seria um único só, ó. Burocratização do processo e retirada do registro civil, vírgula. Então, esse seria um argumento. Olha que interessante que ela já destacou na... Eu gosto muito de redações assim, que o candidato já destaca na introdução quais argumentos ele vai, aí, ao longo da redação, ele vai destacar. Então, isso é muito importante. Ele vai, ele vai argumentar, né, aqui no caso, apresentar, né? Então, olha que interessante. A burocratização do processo retirado do registro civil. Então, esse seria um argumento. E qual seria o outro? A indiferença, olha que interessante, da sociedade diante dessa problemática. Então, olha que interessante. Então, vamos analisar aqui, no primeiro parágrafo argumentativo, se ela vai destacar aí sobre a burocratização. Olha que interessante, né? Quando o candidato já tem uma linha de raciocínio já destacada na introdução, né? Fica muito mais claro para o corretor, para o leitor, já perceber aí de qual assunto o candidato vai descrever, que ele vai apresentar. Então, por isso que é de extrema importância, né? Fica muito mais interessante você já destacar aí seus argumentos na introdução. Percebe como a redação ela já fica mais, aqui no caso, mais clara, mais objetiva, né? Tanto para o corretor, né, que no caso, né, principalmente para a banca, né, para os corretores analisarem a linha de raciocínio que o candidato quer destacar, quer apresentar. Então, olha só, primeiro parágrafo argumentativo. Vamos analisar, argumentativo, desculpa. Vamos analisar aqui se ela vai destacar aqui no primeiro parágrafo argumentativo a burocratização do processo e retirada de registro civil. Então tá, olha só, vamos lá. Primeiro parágrafo argumentativo, desculpa, da Maitê. Nessa perspectiva, é importante analisar, olha que interessante, as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Olha que interessante, ela destacando o argumento dela, que seria aí a burocratização, o primeiro argumento dela, né? A primeira causa, ao ver dela, né, que seria aí a causa deste problema da invisibilidade do registro civil. Então, o que seria argumento, gente? Aquilo que, ao seu ver, né, seria aí uma causa que contribuiria para esse problema. Então, apresente seus argumentos de forma clara, objetiva, né? Ao ver dela, a burocratização aí do processo de retirada do registro civil seria uma causa para esse problema. Então, como que eu destaco esses argumentos? Aqui ela está destacando, olha que interessante. Beleza, mais do que apresentar argumentos, eu preciso destacar como esses argumentos contribuiria para ser uma causa deste problema. Então, olha que interessante. Aqui ela vai destacar, né, mais do que apresentar os seus argumentos, você tem que, aqui no caso, descrever, apresentar para o corretor como que isso afeta este problema, como que isso, aqui no caso, é a causa deste problema, né? Como que isso contribui para ser a causa desse problema. Então, a burocratização aqui no caso que ela destacou do processo de retirada aí do registro civil. Como que isso afetaria? Como que isso causaria esse problema de invisibilidade do registro civil? Então, é isso que a gente vai analisar agora, né? Esse argumento que ela está apresentando, né? Olha só que interessante. Como que ela destacou isso? Reforçou que isso seja esta causa. Então, olha só. Nessa perspectiva, o primeiro parágrafo argumentativo dela, nessa perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem a cidadania no Brasil. Beleza, destacou o argumento que ela quer apresentar. Como?
Neste sentido, aí aqui ela vai apresentar como isso causa esse problema. Olha que interessante, né? Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela lei de número 9.534, né, da Carta Magna, aqui no caso, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira, haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis. Ou seja, ela está destacando aqui que não é a questão financeira, né? Inclusive, isso foi abordado nos textos motivadores, se não me engano. Não é a questão financeira, né, de você pagar, aqui no caso, ele é gratuito, mas a burocratização, olha só, ela está destacando aqui que não é a questão financeira contribuinte para esse problema, mas sim a maneira como é esse processo, né, que seria aí que ela está destacando a burocratização, olha só, haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, ou seja, o que está acontecendo aqui? Né? Apesar de aqui no caso, né, esse processo ser gratuito, de maneira gratuita, por que as vagas aqui ofertadas são incompatíveis, né? Por que tem essa diminuição aí de pessoas que fazem esses registros? Então, olha ela destacando aqui, né, esse argumento dessa burocratização sendo uma causa dessa problemática, né? Causando aí a invisibilidade, né, a dificuldade de acesso dessas pessoas, apesar de ser gratuito. Então, olha só, né, alguma coisa aí está acontecendo, é isso que ela está destacando. Por quê? O que torna o processo lento e burocrático. Ou seja, né, precisa ter mais vagas ofertadas. Aqui, não, no caso, desculpa, não é só o número de vagas ofertadas. Precisa aí acabar com essa burocratização. Para quê? Para as pessoas terem mais acesso, para ser algo mais acessível, para as pessoas buscarem mais aí em como, aqui no caso, né, em como fazer esse processo da retirada aí desses documentos, né? Porque não adianta nada ser gratuito, ter várias vagas, né? Aqui no caso, e tá incompatível aqui com o que está destacado aqui, né? Muitas pessoas ainda não têm esses documentos. Então, aqui no caso, ela está destacando qual a causa seria isso, né? Porque, apesar de terem muitas vagas, apesar de não ser questão financeira, poucas pessoas ainda fazem isso, né? Poucas pessoas têm acesso a esses documentos. Então, seria a burocratização em relação a isso, o que seria uma causa, né? Que as pessoas não buscariam aí, algumas até desconhecem aqui no caso os direitos dela. Então, olha só, sobre tal óptica, né? A realidade brasileira pode ser sintetizada. Então, olha só que interessante. Ela citou também um filósofo para destacar o argumento dela. Então, olha só que bacana, né? Ela citou aqui no caso a Carta Magna, né? E ainda citou um filósofo para reforçar aí a questão do processo ser lento e burocrático, né? O argumento dela é a questão da burocratização aí, o que dificulta as pessoas terem acesso a esses documentos. Então, olha só, sobre tal ótica, a realidade brasileira pode ser aí, né, no caso, sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual afirma, então olha só, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando uma determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania. Então, olha só que interessante, né? Violência simbólica. Fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada. Gente, desculpa, hoje houve um probleminha aqui. Fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada aos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país. Então, olha que interessante, né? Ela citando aqui essa questão da burocratização. Então, isso sim contribui para ser uma problemática, né? Essa burocratização aí faz o quê, né? Aqui ao ver dela. É que menos pessoas busquem aí esses meios, né? Torna menos acessível essa burocratização aí para a retirada dessas documentações. Então, sim, isso é uma causa e um argumento que seria aí algo, algo plausível, né? Algo que se encaixaria, sim, perfeitamente
em relação a essa invisibilidade, contribuiria aí com a invisibilidade do registro civil aí, né, do acesso aí, né, a esses documentos, né, porque os textos motivadores falavam muito a questão aí do acesso a esses documentos, né, retirada aí de certidão de nascimento, então tem tudo a ver com o tema, muito interessante o argumento dela, né, da burocratização aí em relação aí esse processo de retirada do registro civil, né? Então tá, olha só que interessante. Esse foi o primeiro argumento dela. Ela destacou aí a questão aí. Ela até destacou um filósofo, né, um sociólogo, né, francês, para contribuir aí para reforçar o argumento dela. Então ficou bem interessante, né? Citou a Carta Magna, né, para destacar aí também a questão dos direitos, né? Ficou bem interessante o primeiro argumento dela, né, sobre encaixar perfeitamente com o tema. Parabéns aí, Maite. E segundo, gente, achei muito interessante, bem bacana também, que foi a indiferença, né? Olha só, da sociedade diante dessa problemática. Gente, olha que argumento interessante, né? Se você for parar para pensar, a indiferença da sociedade aí contribui com várias problemáticas aí, né? Em vários temas aí da redação, se encaixaria em vários temas da redação. Ou seja, a indiferença social, né? É causa, sim, de vários problemas, né? Se a sociedade fosse mais humana, né, tivesse aí mais acesso, procurasse aí ajudar o próximo, né? Então, várias coisas aí. A indiferença contribui sim com vários problemas. Então, olha só, o que ela vai destacar aí como argumento? Vamos que vamos. Vamos ver aí, vamos analisar aí o argumento dela, o segundo argumento, o segundo parágrafo argumentativo, como que ela vai destacar a indiferença aí da sociedade para ser aí uma causa para para ser um argumento aí para esse tema. Olha só, ela destaca o seguinte, no segundo parágrafo argumentativo. Outro sim, né? Ou seja, também, do mesmo modo, né? É válido destacar, olha só que interessante, a ausência de engajamento social. Gente, olha que interessante, engajamento social, né? Engajamentos sociais, eles contribuem para várias coisas, para ajudar para várias coisas na sociedade, né? Aos cidadãos. Então, a ausência disso pode ser sim um fator aí que contribui para a invisibilidade do registro civil. Olha que interessante. A ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação. Como é que ela vai destacar isso aqui? Olha que interessante. De que maneira? Aí ela destaca: fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos silencia a temática na conjuntura social. Ou seja, olha que interessante ela destacando que essa indiferença faz com que a invisibilidade de registro civil, né, aqui no caso para os cidadãos, né, aqui no caso, essa ausência, essa indiferença aí contribui para continuar essa problemática, né? Uma vez que, né, se a sociedade tivesse aqui mais engajamentos sociais, talvez essa problemática não existiria, né, e diminuiria. Então, olha que interessante. Silencia a temática na conjuntura social, o que compromete as cidadanias de muitos brasileiros. Haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para o acesso aos benefícios. Então, ela destacando aqui também a importância desses documentos, né? Olha só, se faz obrigatória para acesso a benefícios oferecidos pelo Estado, né? Vários, né, gente? Inclusive, teve a questão, muita gente citou nas redações também sobre a vacina da Covid, né? Sobre tudo, sobre internações, né? Aqui no caso, para tudo é necessário esses documentos. Então, a falta aqui também aqui no caso, né, a invisibilidade, né, a ausência de engajamento social, né, de estimular essas pessoas, né, a sociedade estimular essas pessoas aí a terem acesso a esses documentos também é uma problemática, né, a ausência disso, né. Olha só, os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Sobre esse viés, é lícito referenciar, então, ela citando aqui um professor israelense também, olha que bacana. Sobre esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense, deixa eu ver aqui o nome dele, deixa eu falar certinho, né? Gente, eu descobri aqui, eu pesquisei, ele se chama Yuval Noah Harari. Maite, que interessante sua redação, viu? É professor de história, bem interessante aí. Aqui no caso, as teses dele, bem interessante, bem bacana. Depois dei uma pesquisada. Nossa, parabéns aí, Maite.
o professor israelense Yuval Noah Harari, né, que seria o professor aí, o qual na obra 21 lições para o século XXI afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo. Gente, que interessante! Nossa, bacana! Contextualizou perfeitamente aí com o tema, né? Olha só, não é capaz de perceber os reais problemas do mundo. Ela contextualizou perfeitamente aí com a questão da ausência de engajamento social. Nossa, interessantíssimo. O que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Gente, que bacana. Tudo a ver aí com o argumento dela, né? Que seria aí exatamente sobre a questão de como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Olha só, o que causa aí sim, né, a questão desse problema de invisibilidade de registro civil. Nossa, muito bacana. Então tá, gente, depois dos argumentos, olha só a proposta que ela vai aí destacar para a solução desse problema. Então, gente, o último parágrafo, que seria o parágrafo conclusivo, seria exatamente isso, né? O que seria aí a proposta de intervenção? O que solucionaria esse problema? Então, lembrando, né, para vocês aí não ficarem perdidos, para vocês destacarem a estrutura da redação. Olha que interessante, né? A introdução, que você vai expor os seus argumentos, né? Os parágrafos argumentativos, né? Olha só que interessante que ela expôs aqui o primeiro argumento, o segundo parágrafo argumentativo, ela expôs o segundo argumento, e agora a conclusão. O que seria a conclusão? Exatamente a solução desses problemas, né? Ao ver aqui do candidato, o que o INEP, né, a banca e o Enem, espera do candidato no último parágrafo, no parágrafo conclusivo? A solução, o quê? O que o candidato propõe aí, né, que poderia solucionar esse problema, essa problemática, qual da invisibilidade aí do registro civil, né? Então, todo parágrafo, o último parágrafo conclusivo, né, na redação do modelo dissertativo argumentativo, seria aí aonde você vai expor aí, solucionar, né, de que maneira poderia se solucionar esse problema, ao seu ver, qual seria a solução para esse problema, para essa problemática. Então, é importante a gente destacar também que no parágrafo argumentativo, o Enem ele quer de forma detalhada, né? Como assim? Quem vai solucionar? Essas perguntinhas básicas, né? Para vocês guardarem aí, terem em mente. Quem vai solucionar esse problema? De que maneira vai ser solucionado esse problema? Qual órgão vai solucionar esse problema? Então, isso é muito interessante, de extrema importância vocês também detalharem e destacar. E olha que interessante, eu achei bem bacana que no último parágrafo dela aí, de proposta de solução do problema, ela voltou nos argumentos dela, né? De que maneira, através desses argumentos, quais órgãos, o que vai poder ser solucionável aí para esse problema, de acordo com os argumentos que ela também destacou. Então, olha que interessante como a situação, ó, a redação, né? Os parágrafos se encaixaram perfeitamente, né? Essa coesão, né, coerência aí, eles encaixaram perfeitamente aí tanto introdução, argumentos e aqui no caso o último parágrafo, o conclusivo, né, o que seria a proposta. Olha que interessante. Vamos ler o parágrafo conclusivo dela, a proposta dela? Então ela começou destacando o seguinte: torna-se imperativo, portanto, que, olha só, quem quem vai solucionar esse problema, né? Qual órgão ao ver dela? O Ministério da Cidadania. De que maneira? Ela detalhando aqui quem que é o Ministério da Cidadania. Como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros. Então, olha que interessante, né? Porque o tema tem tudo a ver com os cidadãos brasileiros, a invisibilidade aí, né, do registro civil. Então, ela citou um órgão. Que órgão? O Ministério da Cidadania. Então, olha que interessante. O que ele vai fazer para solucionar esse problema, né? Porque também é importante você citar o órgão, uma aqui no caso, né? Mas como esse órgão vai poder solucionar esse problema, né? Você cita aí um órgão e como vai ser solucionado esse problema. Olha só, cidadãos brasileiros, o que ele vai fazer? Facilitar o processo de retirada dos documentos. Por quê, gente? Olha que interessante. Porque ela citou lá em cima a burocratização disso. Então, ela está destacando aqui o Ministério da Cidadania para facilitar a retirada destes documentos. Olha que interessante ela solucionando aí a questão dos próprios argumentos dela de acordo com o tema. Então, olha que bacana, né?
Tal medida, então como? Tal medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas ofertadas diariamente nos principais centros responsáveis pelos registros civis. Então, olha que bacana, né? Além do estabelecimento de um maior número de funcionários. Então, sim, isso aí solucionaria o problema? Sim, perfeitamente, com maior número de funcionários, né? Aqui no caso, com mais vagas, né? Sim, solucionaria esse problema da questão de burocratização, sim, e seria mais acessível para as pessoas, né, que ainda não têm acesso a esses documentos, a fim de tornar o processo mais dinâmico e acessível. Olha que bacana. E olha só, gente, bem como a garantia do acesso às cidadanias brasileiras. Ademais, olha que interessante isso daqui, que eu achei muito bacana, fica a cargo do Ministério das Comunicações. Então, ela citou dois órgãos aqui. Ela citou também o Ministério das Comunicações. Estimular, fazer o quê, né? Porque, gente, olha só o argumento dela aqui sobre a questão que ela também citou, né? Bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Olha ela solucionando aqui, que interessantíssimo, com o Ministério das Comunicações, né? A questão desse argumento também. Das comunicações estimular o engajamento social. De que maneira? Por meio de propagandas televisivas e redes sociais. Gente, redes sociais, né? É uma ótima proposta de solução para os problemas, né? Através da educação do conhecimento das redes sociais, inclusive através dos nossos canais, né? Que a gente está divulgando conhecimento, divulgando educação. Então, gente, redes sociais hoje têm uma extrema importância, um extremo poder aí de engajamentos sociais, né? De comunicação, de levar acesso à comunicação, ao conhecimento às pessoas. Então, olha que interessante ela citando aqui o Ministério das Comunicações, né? Estimular engajamento. Como que ele vai solucionar também esse problema da questão social, né? Estimular o engajamento social por meio de propagandas televisivas nas redes sociais com o fito de dar visibilidade à temática e assim assegurar os direitos dos cidadãos. Gente, amei a redação dela, viu? Parabéns, Maite. Precisa, clara, de forma objetiva, ela expôs aqui os argumentos dela, uma excelente proposta aí de solução, né, de intervenção aqui no caso para essa problemática, né? Muito interessante sua redação, viu, Maite? Achei bem bacana a redação dela. Parabéns, viu, gente? Gente, não deixem de ler redações, isso vai ajudar muito vocês, vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês em relação às estruturas, né, aos modelos de redações, né, são vários modelos diferentes, então não deixem de ler, que vai ajudar muito vocês aí a elaborar uma boa estrutura de redação, tá bom? Espero de verdade que possa ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, né? Curtam, compartilhem, e a gente espera estar ajudando vocês também, tá bom? Até o próximo vídeo e bons estudos para vocês!